O que tu aprendeu sobre liderança nos últimos anos que não tá nos livros? Nossa, Que, tipo assim, que profundo! Foi a prática que te ensinou. Eu até não acho tão profundo. Eu acho que é bem voltado pro dia a dia. Tipo assim, o que aconteceu no teu dia a dia, na prática, que foi uma coisa assim que, eu aprendi isso aqui vivendo. E não porque eu li em algum lugar ou aprendi em algum curso. Eu acho que eu sei o que é. Tu entrevista e dá a resposta. Deixa eu pensar um pouquinho. Se eu tiver dificuldade, daí tu me ajuda. Não é que eu entrevisto e eu dou a resposta, mas é que eu te conheço, né? Sim, sim. Querendo ou não, vivo todos esses desafios junto contigo. Deixa eu ver se eu penso. Tá, eu pensei uma coisa, mas ela é mais relacionada a quem a Doris é. E também tem um pouco esse fator do tu não ler nos livros, que provavelmente não é a mesma coisa que tu pensou, então depois tu pode complementar. Não, tua resposta, tuas Mas regras. Que eu quero que a gente, né, gere esses insights. Vai lá. Uma coisa que eu demorei muito pra aprender e que eu tive muita dificuldade em relação a isso é colocar os interesses da empresa em primeiro lugar. E eu acho que quando tu fala de gestão de pessoas, isso é muito importante, porque eu tenho um perfil de personalidade mesmo muito empático. Então, naturalmente, eu costumo colocar o interesse das outras pessoas na frente dos meus interesses. Uhum. E aconteceu muitas vezes já, de tipo, a gente ter daqui a pouco ou um cliente, ou um colaborador, que em nada estava contribuindo pro crescimento da Dom. E por ter essa dificuldade de colocar a Dom em primeiro lugar, e às vezes até eu, porque eu nunca não colocava em xeque a questão de tipo assim, cara, eu dediquei muitos anos da minha vida pra essa empresa estar desse tamanho. Muitas oportunidades que daqui a pouco eu deixei de viver porque eu tava construindo essa empresa aqui. E agora tá vindo essa pessoa bagunçar o que eu construí. Eu não posso aceitar isso. E eu demorei muito tempo pra olhar com essa perspectiva. Porque eu sempre pensava, mas o fulano, coitado, olha só. Ele não tá fazendo com má intenção. Sim. Ou ele tem os motivos dele. Ou uma coisa pessoal, né? Mas olha só, ele terminou o relacionamento. Exato. Ele se mudou. Ele recém tá indo morar sozinho. E eu demorei muito pra entender que eu estava abrindo mão de tudo que eu construí, muitas vezes, por pessoas que não estavam interessadas em ajudar a construir isso. Porque uma coisa é tu abrir mão de uma decisão importante ou algo decisivo por alguém que lutou muito por aquilo junto contigo. Daqui a pouco tu tem um braço direito da empresa que tu tem que escolher. Ou eu fico com essa pessoa e mudo a estrutura aqui do que eu tava pensando, porque essa pessoa é importante pra mim, pra minha empresa. E eu sei que eu também sou importante pra ela e a minha empresa é importante pra ela. Ou porque ela tá vivendo um momento ruim, de baixa performance e tal, Exato. Né? Ou eu vou perder essa pessoa. Tá, beleza. Eu tô disposta a abrir mão de coisas, porque eu sei que essa pessoa também é recíproco. Essa pessoa também estaria pronta pra abrir mão de coisas por conta da minha empresa ou por conta da nossa relação profissional. Então, eu acho que uma coisa que não se ensina nos livros, pelo menos não nos que eu li, é isso, de que a empatia ela é muito importante na hora de liderar. Ela é muito importante na hora de fazer gestão de pessoas, mas ela não pode ser o mais importante. Tu precisa colocar a empresa em primeiro lugar, porque às vezes vai ter aquela pessoa que é queridinha, que é legalzinha, que é um bom profissional, mas que tá fazendo merda. E que tu vai precisar gerenciar esse caos pelo bem da empresa. E às vezes vai doer. Muitas vezes vai doer. As pessoas, elas têm essa visão de que o dono da empresa é o malvadão e tal. E eu acho que até por isso que eu tive essa dificuldade de me impor dessa forma. Porque eu não queria ser a malvadona. Mas não é que o dono da empresa é malvadão. Mas o bom líder e o bom gestor, ele coloca a empresa em primeiro lugar. E ele tem que tomar as decisões que ninguém tem coragem de tomar, né? Exato. E muitas vezes, pra tomar essa decisão, ele vai ter que sair por mal. Exato. Por ruim. Na verdade, não é pro mal. E no primeiro momento, ela pode ser interpretada como mal. Mas eu sempre parto do princípio, e isso foi uma das coisas que me ajudou a mudar a minha mentalidade, que é, cara, se esse profissional aqui, ele não tá performando na minha empresa, eu estou de cara com isso, os meus clientes estão reclamando, tá tudo ruim. Eu não tô fazendo favor nenhum pra essa pessoa de manter ela na minha empresa. Ela vai ficar estagnada, vai ficar na zona de conforto, não vai crescer profissionalmente. Por mais que eu dê feedbacks. Então, às vezes, é melhor encerrar esse ciclo para que essa pessoa possa ter oportunidade em outra empresa, que talvez ela vai se sentir mais motivada, que talvez ela vai ter mais possibilidade de crescimento e por várias outras coisas que podem acontecer, do que deixar ela presa aqui porque eu tenho medo de mandar ela embora, sabe? Então, acho que é isso. As pessoas enxergam o dono da empresa como um malvadão, como o sem coração. Mas não, às vezes ele é a pessoa que tem que ser o corajoso de tomar uma decisão que não vai ser fácil, mas que vai ser melhor pra todo mundo. É tipo quem tá vivendo um relacionamento ruim na vida pessoal. Cara, eu pensei exatamente esse exemplo. Um casamento fracassado e alguém
por mais que doe, vai doer nos dois, por mais que tu não esteja feliz, alguém vai ser a pessoa que vai ter que tomar a decisão, vai ter que ser corajoso pra tomar a decisão de encerrar aquilo. Que vai ser o melhor pra todo mundo. Exato. Mas eu tô curiosa pra saber o que tu acha que eu aprendi. Que não se diz nos livros. Eu acho que o que... Tipo, uma lição que... É estranho dizer isso, né? Mas tipo, uma lição que tu aprendeu, é esquisito falar isso. Não acho esquisito, eu entendi. Eu não vou te interpretar mal. Não, mas eu acho que é mais voltado, assim, pra questão de não cometer os mesmos erros do passado no presente. Porque, assim, o erro, ele ensina, tipo, a gente, quando a gente erra, a gente aprende com aquele erro, principalmente quando ele dói. Só que quando chega na vida da gente, ou na nossa trajetória profissional, a oportunidade pra gente fazer diferente, às vezes é difícil fazer diferente. Sim. E eu acho que uma das coisas que a gente veio conversando sobre foi justamente isso. Tipo assim, ó, olha pra trás, lembra que já aconteceu, isso já aconteceu num outro contexto, era outra pessoa, era outra coisa, mas é a mesma coisa que tá acontecendo agora. Não vamos cometer o mesmo erro, não vamos repetir, não vamos tomar a decisão. Parece que a decisão certa é essa, mas a gente sabe que não é. E lá no fundo a gente sabe, e não é fontes da nossa cabeça, a gente já viveu fatos, isso. Né? Contra fato não argumentos. Então é tipo uma terapia que tu tem que ficar fazendo assim, eu já vivi isso, eu sei que não vai dar certo, eu sei que não vai dar bom, eu sei que eu tô tomando a decisão certa. É sedutor agora ir pelo mesmo caminho, Exato, é sedutor, porque às vezes é mais fácil, é mais confortável, não gera tanto atrito, né? Mas sabe qual é a minha dificuldade em relação a isso? Eu também acho que eu já melhorei, mas que é uma coisa que é uma lição que não veio de fábrica pra mim. Como tu já tem mais facilidade em relação a isso. Por isso que eu digo, né? A gente já falou isso em vários episódios, que eu acho que a gente tem facilidade em trabalhar junto, porque a gente é bem diferente e complementar. Mas eu acho que por eu justamente ter esse lado muito empático e muito pacífica... que conecta um pouco com o que tu trouxe, né? Total. Até vários testes que eu já fiz desses de personalidade e tal, eu sempre tenho o perfil diplomático. Então, eu sou aquela pessoa que tem muita dificuldade de tomar partido, porque eu sempre entendo o lado de todos, né? E foi por isso que muitas vezes eu deixei de priorizar a Dom em detrimento de outras pessoas que, volto a dizer, não estavam se importando com a Dom como a Dom estava se importando com elas. Mas, eu acho que a minha maior dificuldade em relação a isso é porque eu não guardo rancor. Então, acontece a história ruim. Nossa, aconteceu uma situação que fulano cagou na minha cabeça e foi muito difícil e tal. Quando aquela situação vai se formando de novo... Mesmo que passou meses, e justamente por ter passado meses, eu esqueci da dor daquele momento, sabe? Então, às vezes, eu preciso me forçar a me apegar a esses momentos difíceis e ruins pra justamente não cometer esses erros de novo.